a gente colocar a nossa fé em ação e confiamos e oramos a Deus, Deus ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Porque a gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Em nome de Jesus. Porque a gente colocou a nossa fé em ação. E deu tudo certo. Boa noite, mais uma quinta-feira com o programa Consequência da Vida. Hoje eu trouxe como convidado especial o pastor da Igreja Mundial, né? Universal, da nossa cidade de Jucurutu. Felipe, seja bem-vindo a um momento de bate-papo aqui com a TV Seridó. Com licença.
Boa noite, dona Neta. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos que nos acompanham, que estão nos assistindo. É um grande prazer estar aqui no programa Consequências da Vida e vamos compartilhar nossa experiência aí para poder ajudar você que está assistindo essa programação. Felipe, pastor Felipe, você é muito jovem, né? Sim. Quanto tempo está na cidade? Na cidade aqui eu tenho 6 meses. 6 meses, é de onde? Exatamente. Eu vim de São Paulo, né? Mas aqui dentro do Rio Grande do Norte a gente já tem trabalhado há 3 anos. Eu vim de lá há 3 anos atrás, vim de São Paulo, vim direto para o Rio Grande do Norte, já passei em algumas cidades aqui, como Natal, passei em Parnamirim, São José de Mipibu, Macaíba, Santo Antônio do Salto da Onça e hoje estamos aqui. Está 6 meses em Jucurutu. E o que está achando? A cidade excelente, muito boa, as pessoas bem diferentes. Eu nunca tive a oportunidade de estar assim no interior, né? E agora que eu conheci, já ouvia muito bem falar do interior quando eu estava na capital. E hoje eu estou vendo que Aí realmente... você está aqui com a família ou está sozinho? Não, a gente vem realmente na missão, né? Missão. Eu vim sozinho mesmo, eu e as minhas malas. A gente veio só na missão realmente de pregar o evangelho. Então, a minha família está em São Paulo e eu vim aqui realmente sozinho com o objetivo principal, que é o trabalho da igreja, a ajuda social e espiritual. Quanto tempo você é evangélico? Eu estou na igreja há 6 anos, desde que eu cheguei até hoje, né? Cheguei com a minha vida destruída, porque eu vivia... Hoje a gente prega, hoje a gente ensina, a gente ajuda. Por quê? Um dia a gente foi ajudado. Eu estava até falando ontem na reunião que nos incentiva a levar a ajuda ao próximo é exatamente a ajuda que um dia a gente teve, porque antes disso, dos 14 aos 19 anos, antes de eu chegar na igreja, eu sofri com vícios, sofri porque eu me envolvi nesse mundo com tudo que a senhora possa imaginar. Infelizmente, sofri na vida, ainda que bem novo, dos 14 aos 19 anos, e com os 19 eu encontrei a Jesus, recebi uma transformação de vida, e hoje a gente está com essa missão de levar... Mas como foi esse seu chamado, dessa transformação, do que você viveu para essa transformação, essa conversão, como se chama? Então, como foi isso? A experiência foi o seguinte: eu conhecia uma pessoa, uma amiga minha, que ela me convidou para ir... evangélica? Exatamente. E ela me convidou para ir até a igreja. Seus pais não eram? Não era. Não era da igreja. E hoje são? Hoje são. Da mesma igreja? Deus, da mesma igreja, graças a Deus. Sim, conta, e você... E aí eu, pelo convite, né, eu fui até a igreja. Antes disso, o meu pensamento era qual? Eu mesmo colocava dentro de mim que eu nunca pisaria o pé em uma igreja. E se eu pisasse, seria quando eu tivesse mais velho e etc. Mas, com essa oportunidade, eu cheguei até a igreja, mas com o objetivo de agradar àquela amiga minha que tinha me convidado. Mas, chegando lá, ouvindo a palavra, eu creio que foi o próprio Deus que usou ela, porque ele tinha um propósito com na minha vida. Com certeza, ela foi um anjo enviado por Deus para te conduzir, pode ter certeza. Exatamente. Eu sou católica, já fui à renovação há algum tempo, e, como diz, acredito que Deus tem um objetivo em cada um de nós. Com né? certeza. E por mais difícil, eu acredito, por mais difícil que uma pessoa se envolva no mundão, se ele pode ser resgatado, ele pode ser salvo, na minha opinião, a qualquer momento, pelo chamado de Deus. E esse chamado de Deus é alguém que vai fazer. Exatamente. Foi o que aconteceu com você. Com certeza. Então, Deus tem um propósito nas nossas vidas, né? E por conta disso, claro, pela misericórdia dele, ele me resgatou através dessa pessoa. Cheguei até a igreja em 2016. Cheguei até a igreja em 2016. Eu, a princípio, participava das reuniões e, através de cada palavra que foi ali sendo enxertada dentro de mim, eu comecei a enxergar o seguinte, que eu sou jovem, mas eu não me preocupava com respeito à salvação.
da minha alma. A gente fala muito dos dias de hoje, do corpo, mas às vezes a gente acaba esquecendo que existe uma alma dentro da gente que é eterna. E foi isso que eu aprendi através das reuniões e comecei a cuidar não só apenas do meu corpo, não só apenas do meu futuro aqui na terra, mas também do futuro da minha alma. Então foi aí que eu comecei a minha jornada na fé, obedecendo a palavra de Deus. Tive que renunciar, claro, muitas coisas que no tempo que eu cheguei na igreja ainda eu bebia, eu usava drogas, eu tinha relações com várias outras pessoas, mas amizades. Então, tudo isso foi o que acarretou ao meu sofrimento. Mas quando eu cheguei, eu tive que tomar a decisão, claro, partida de mim, voluntariamente, com o desejo de ter um novo destino, um novo futuro. Eu abandonei aquilo que me fazia mal e me apeguei àquilo que me fazia bem, né? Que foi quando eu cheguei na igreja e passei a obedecer à vontade de Deus. Como você disse que começou a frequentar as reuniões na igreja, né, e aquilo foi te tocando. Você tem lembrança qual foi assim a palavra que te marcou? Qual foi? O pastor, ele dizia no dia, exatamente uma quarta-feira à noite, ele falava sobre uma passagem bíblica que diz que quando a gente erra, quando a gente conhece a verdade, e continua vivendo no erro, a gente está como se estivesse crucificando novamente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, foi nessa palavra, neste momento, que eu comecei a raciocinar, comecei a lembrar de cada erro que eu cometia, e antes disso mesmo, de chegar na igreja, eu já tinha uma certa consideração com este momento. Eu acreditava em Deus, ainda estando vivendo no mundo, eu acreditava em Deus, eu cria em Jesus, e acreditava que Ele realmente morreu na cruz por nós. Mas eu não tinha o pensamento que Ele morreu na cruz por nós, não simplesmente só por morrer, mas para a gente abraçar esse sacrifício, abraçar isso que Ele fez por nós. Então, o pastor dizia que quando nós erramos, pecamos, continuamos no erro, ainda sabendo da verdade, a gente está como se estivesse crucificando novamente a Cristo, por desprezar aquilo que Ele fez por nós. Então, nesse momento, eu comecei a lembrar de cada erro, cada falha que eu estava cometendo, palavrão que eu dizia, pessoas que eu entristecia, tudo que eu fazia de errado. E me lembrando, eu coloquei na minha cabeça a cena. Eu assisti aquele filme A Paixão de Cristo, né? Que é o momento que crucifica lá Jesus. Era um momento que até eu não conseguia nem assistir, porque eu pensava ali a dor que Ele passou por nós. Mas eu fiquei pensando, poxa, eu sentia a dor de olhando, eu já sentia a dor e não queria enxergar, mas a minha vida fazia com que Ele fosse crucificado. Cada vez que eu cometia um erro, crucificava a Ele de novo. Então eu decidi, eu falei, não, pera lá, eu não quero fazer Jesus sentir a mesma dor do desprezo, a dor da cruz, novamente por cada erro que eu cometer. Então eu decidi, a partir daquele momento, valorizar aquilo que Jesus fez por mim, que a gente valoriza quando a gente decide seguir os mandamentos dele, seguir aquilo que Ele ensinou. Vou falar aqui uma coisa, não é julgando, mas a gente vê pessoas que não têm conhecimento da palavra e gostam de julgar o outro. Por exemplo, tem muita gente que a gente escuta falar, né, diz, tem gente que faz tudo quando não presta, depois vai ser crente. Criatura, não é só o crente que pode fazer tudo quando não presta, depois, graças a Deus que ele se converteu, né? Não é verdade? E aquele que é católico faz tudo que não presta e se converte. Né? Da mesma forma. É a mesma forma. Então, a gente não pode julgar o outro. A gente, como diz, Deus está lá em cima, né? Feliz por aquele que cometeu erro, conheceu a palavra e se converteu. Exatamente. Que eu vou dizer uma coisa, feliz é a mãe, um pai, uma tia, alguém parecido, uma amiga, que tem alguém que está no fundo do poço, nos prazeres do mundo e se converte. Não importa o que você hoje, você que está escutando essa palavra, não importa o que você fez. O que importa é você ter um encontro com Jesus e se converter, ser outra pessoa e fazer o testemunho como você
está dando aqui. Tem Exatamente. gente que acha que é errado. Não, isso é uma graça, é uma bênção quem se converte. Com certeza. E, claro, você que nos acompanha, talvez você se acha incapaz, indigno por tantos erros que você já deve ter cometido, falhas que, claro, nós, seres humanos, todos nós erramos, falhamos, mas não é porque a gente errou hoje, é como, poxa, tá lá fazendo uma receita de bolo. Tá bom, começou a fazer a receita de bolo, a primeira vez, queimou o bolo. Segunda vez, Ou o bolo então ele não não cresceu. Colocou o fermento, o bolo não cresceu. Não é por isso que vai desistir de fazer o bolo e falar assim, não, quer saber, eu não vou mais querer aprender a fazer bolo não, porque eu já errei na primeira, já errei na segunda, não quero mais fazer. Poxa, em quantas coisas na vida a gente erra, mas a gente busca acertar na próxima porque a gente depende daquilo. Assim é a nossa vida. Se a gente, poxa, errou na vida, como eu errei, todos nós já erramos. É uma questão de a gente tomar uma atitude e decidir. Se você está vivo, nós estamos vivos, isso quer dizer, Deus está dando uma oportunidade de a gente se consertar e começar uma nova história. Com certeza, com certeza. Com certeza. E é difícil para muitas pessoas que se encontram no mundo da droga, do crime, do roubo, né, da desonestidade, da maldade, né? Quantas pessoas têm nessa situação? E por ele ser uma pessoa assim, que o pessoal considera mal, o pessoal não quer dar uma chance. Muita gente não acredita que ele é capaz. É capaz sim, é capaz sim. É só querer e buscar o Senhor. Com certeza. Não é isso que você tem a dizer? Exatamente. Muitas pessoas conhecem a passagem bíblica da mulher adúltera, né? Que quando foi ela pega no adultério, isso pega no flagra. Levou até Jesus aquele caso e falou, poxa, na lei está escrito que essa mulher deve ser apedrejada. E o Senhor Jesus, ele, num ato, se abaixou, está escrito que ele escrevia na areia. E as pessoas às vezes não entendem o porquê que Jesus estava escrevendo na areia. E depois ele voltou a escrever na areia. Isso quer dizer, é como o povo potiguar conhece bem de areia, porque aqui é um estado de muitas praias. O que se faz ali na areia hoje, vem um mar e apaga. Pode construir um castelo de areia. Se você voltar no outro dia, aquele castelo já não está lá. Então, aquilo que ele estava fazendo é demonstrando que o que aquela mulher tinha feito poderia ser apagado. Por isso que depois, quando ele disse, aquele que não cometeu pecado, atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra. E aí começou a sair um por um. E logo depois ele disse, onde estão os teus acusadores? E ela disse, se forem. Ele falou, então, nem eu te condeno. O próprio Senhor Jesus disse, nem eu te condeno. Ele tendo o poder, porque só ele tem o poder de julgar, só ele tem o poder de condenar uma pessoa. E ele mesmo disse para a mulher adúltera, vá e não peques mais. Quer dizer, uma oportunidade de ela recomeçar a vida dela longe do adultério. Assim, em qualquer que seja o erro, né? Vou te fazer uma pergunta. Em relação a tantas pessoas, né, que estão hoje encarcerados, outros escondidos, né, que eles cometeram algo errado. Na sua religião, depois eu vou dar minha opinião. O que você diz, a causa que levou aquela pessoa a ser má? A causa. A causa. O que você acha que levou, como a gente vê pessoas, como se diz, que muitas vezes diz que tem um coração mau, que a pessoa fez aquilo. O que você diz a sua religião? Que aquelas pessoas, como se diz, eles são... O que leva eles a fazer isso? Então, Porque tem gente que diz que é porque tem um instinto ruim, porque não presta, por isso e aquilo. E eu
não concordo com essa palavra. Então, Exatamente. diga você aí que vai servir para quem, como se diz, tem, como se diz, essa maldição. Porque para mim é uma maldição que aquela pessoa tem na vida dele. Como pode ter em qualquer um de nós uma pessoa assim, ou também de várias consequências, né? Porque a gente sabe que tem a pessoa depressiva, tem o alcoólatra, tem o viciado da droga, tem o do roubo, do assassinato, tem homens que gostam de bater, né? Mulheres mesmo, né? Brigar na rua. O que você acha, na sua religião, que faz a pessoa ter um comportamento desse? Então, a gente zela muito, como, claro, todos já conhecem, pela palavra, pela Bíblia Sagrada, que, claro, é a mesma da Igreja Evangélica, a mesma da Igreja Católica. A Bíblia Sagrada é uma só. Como se originou e como se principiou tudo isso? O pecado, né, os erros. Como se principiou? Deus criou o jardim e criou o ser humano e colocou dentro daquele jardim. E ele disse, de todos os frutos você pode comer, só não coma do fruto que está na árvore no centro do jardim. Então, se a árvore estava no centro, quer dizer, eles tinham que passar por aquela árvore todos os dias. Mas o que aconteceu para que eles comessem daquele fruto e cometeu o primeiro pecado? Está escrito que a serpente, claro, usada pelo mal, perguntou para Eva, o que Deus disse com respeito àquela árvore? E ela disse conforme Deus havia dito, daquela árvore não coma, porque se você comer, certamente você vai morrer. E aí a serpente falou, certamente não morrerás. Colocou dentro de Eva curiosidade. Todos nós temos curiosidade. Todos nós carregamos, nem que seja um pingo de orgulho. Todos nós carregamos dentro de nós coisas, sentimentos que se afloram e, claro, nós temos que determinar se a gente vai dar vazão àqueles sentimentos ou não. Porque nem tudo que a gente quer, nem tudo que vai fluir dentro de nós é o que a gente deve fazer. Supondo, eu usei drogas e todo mundo sabe que isso faz mal. Mas como foi que eu comecei a usar drogas? Tudo por palavras. Pessoas, amizades que eu estive próximo. E aí por que das amizades? Porque ninguém fica contente, feliz, satisfeito sozinho. Sempre que quer estar no meio, quer estar se socializando com as pessoas. Então, foi isso que eu fiz. Então, aquelas pessoas começaram a falar, usa, que faz bem. Palavras que gerou dentro de mim curiosidade. E que daquela curiosidade, eu tomei a primeira atitude de começar a usar. E depois de então, claro, como que uma pessoa vicia, como que uma pessoa se aprofunda, como que uma pessoa cai a tal ponto que até a mesma sociedade não vê recuperação. Aí começa a atuação do mesmo mal que falou, deu as primeiras palavras para cair, é o mesmo mal que continua lhe pisando. É o mesmo mal que continua massacrando, porque eu mesmo não vi em mim recuperação. Eu mesmo ouvia vozes dizendo, agora que você começou, não tem como mais parar. Agora se aprofunda, vai mais longe, chega mais perto. Então, assim também acontece com quem, infelizmente, como a senhora disse, agride, rouba. Eu já fui convidado para ir a assaltos. Fui convidado para ir a assaltos. E eu via que aqueles que me convidavam tinham uma vida bem, uma vida boa, financeiramente falando. Ostentavam porque eles usavam daquilo que eles roubavam. Então, também nasceu uma curiosidade dentro de mim de, poxa, pera lá, se eu me envolver, tem gente que rouba, tem gente que se prostitui, tem gente que trafica, tem gente... Tudo ocasionado, primeiro, por uma voz. Que daquela voz
vem a curiosidade. E depois que a pessoa se lança do precipício, a gente sabe que se uma pessoa pula num precipício, aos olhos físicos, já não tem mais como retornar, já não tem mais como voltar. A pessoa caindo naquele abismo, ela acaba ficando ali caída e o mal já, infelizmente, como a senhora mesmo disse, usando as pessoas que acabam desacreditando daquela pessoa, vai afundando mais ainda, afundando e afundando e afundando, sem a pessoa ter perspectiva de poder ter uma recuperação, que só realmente Deus pode estender a mão e tirar aquela pessoa daquela situação, né? Pronto, é isso que eu digo, porque, na minha opinião, essas pessoas que, como se diz, que hoje está nessa situação, nesse mundo, elas podem, na minha opinião, quero que você depois veja, diga a sua. Elas são vítimas de maldições, que às vezes vêm das raízes, né? Ou de uma palavra, ou de um convite, como você disse, um convite. Então, você entra. E quando você entra, você vai só se aprofundando e achando que não consegue mais sair. Mas o que é que eu quero dizer, como você já disse, você consegue. Seja qual for a situação, né? Você consegue buscar o conhecimento da palavra, pedir o perdão e fazer sua conversão e salvar sua alma, como você disse. Exatamente. Mas muita gente acha que quem está no mundo errado do crime, da droga, do roubo, ele vai continuar sendo aquilo e não pode se converter e ser salvo. Pode sim. Né? Pode sim. É só você dar o primeiro passo de querer sua convenção. Concorda comigo? Exatamente. O primeiro passo é reconhecer, né? Se você reconhece que você está no caminho errado, é simples. Conversão. O que é uma conversão? Poxa, eu estou querendo chegar em Caicó. E eu pego o caminho para Florânia. Chegando no meio do caminho, eu percebo que eu estou no caminho errado. Qual que é a minha atitude? Certamente é dar um giro de 180 graus e voltar para o caminho certo que eu devo ir. Então, é uma questão de reconhecer primeiro que está errado. Não adianta eu tomar uma atitude e falar assim, poxa, não, pera lá, eu vou por Florânia, eu vou conseguir chegar. Eu vou conseguir chegar em Caicó. Vou por aqui, eu vou conseguir chegar em Caicó. Não, poxa, pera lá. Dá a meia volta e vai pelo caminho certo. Primeiro, reconhecimento. E claro, se arrepender. Se arrepender é uma decisão. Porque às vezes as pessoas cometem erros, mas tem duas coisas que são quase semelhantes, mas não são iguais, que é o remorso e o arrependimento. Remorso é um sentimento que faz a pessoa perceber que ela errou. Quando a pessoa erra, certamente ela vai ficar chateada, triste no momento, mas isso não quer dizer que depois ela vai passar a fazer o certo. Agora, a pessoa que se arrepende, ela realmente fala assim, poxa, pera lá, eu errei, mas a partir de hoje eu vou fazer tudo diferente. Então, isso é o arrependimento. O primeiro passo, reconhecer. O segundo passo, se arrepender. E quando você se arrepende, certamente você muda de direção, e mudando de direção também tem um novo destino, né? É como você citou, que aquela mulher que era adúltera, né? Ela foi, como diz, julgada. E a gente vê, muita gente diz que uma mulher prostituta, né? Ela não é capaz de se regenerar. Claro que é. Vai depender dela. Para mim, como se diz, a pessoa que está no mundo errado, ou na droga, ou no crime, ou que roubou, ou que traiu, ou que está na droga, ou que é uma pessoa que gosta às vezes de bater, brigar na rua, ela precisa apenas de conhecer a palavra de Deus, pedir essa cura, essa libertação dessas maldições que tem na sua vida e você ser outra pessoa. Na minha opinião, você pode ser outra pessoa. Pronto, por exemplo,
Hoje a gente vê que é muito comum, tanto a mulher lésbica como o homem gay, né? Para muita gente diz que não existe um ex-gay, que quem é gay sempre vai ser. Uma mulher que é lésbica, ela também, se não é capaz de deixar de ser. Eu acredito que pode. É capaz, desde que ela, como se diz, queira mudar a vida dela, o conhecimento, ela se liberta dessa maldição. Inclusive, no congresso que eu fui, fala que tudo isso que eu estou falando, dessas consequências da vida, como se diz, é uma consequência, uma maldição que você pode se libertar. Agora, tem de buscar o conhecimento da palavra, a convenção, a oração, né? Exatamente. Tudo é possível ao que crê, Tudo é né? possível. Exatamente. Tudo é possível ao que crê. Como a senhora estava dizendo sobre as lésbicas, sobre homossexuais. Tudo é ocasionado por algo. Ninguém que se tornou, normalmente, supondo, as pessoas, pelo menos que eu conheço, que hoje se converteram, a gente tem diversos casos dentro da igreja mesmo, de pessoas que estavam nessa situação. Que era homossexual. Exatamente. E hoje se converteu. E se converteram. E hoje estão com mulheres. Exatamente. Tá vendo? Eu nem conheço, mas estou falando, porque eu acredito que é capaz, porque o que eu vi no congresso é capaz. Capaz. Com certeza. Foi ocasionado por uma decepção, frustração. Uma pessoa, uma mulher que se torna lésbica, certamente ela já provou, pelo que a gente conhece, atendimentos que eu já fiz a pessoas nessa situação, elas falam, poxa, pera lá, eu tentei com um homem e este homem me decepcionou. Tentei com outro homem e este homem me traiu. Aí eu acreditei nesse outro homem, esse outro homem me fez um filho e me deixou uma mãe solteira. Tentei, e aí eu acreditei que homem não tem jeito, o homem não presta, e é tudo igual e só muda de endereço. Não, aqui em Jucurutu ainda não tive essa experiência. Em outras cidades aqui dentro do Rio Grande do Norte, eu já conheci pessoas nessa situação. E que por conta de frustrações, você vê, uma ocasião fez com que ela falasse, poxa, pera lá, já tentei tanto com o sexo oposto, agora eu vou tentar agora com mulher. Porque mulher com mulher se entende. Claro, a gente fala isso e a gente não tem nada contra, as portas estão abertas, porque a igreja não é para só apenas aqueles que são da igreja. Principalmente a Igreja Universal, ela já se chama Igreja Universal, porque universal significa para todos. A porta está aberta para você que ainda, tomando essa atitude que você percebeu hoje, que está no caminho errado, você pode dar meia volta e você vai encontrar uma ajuda para mudar esse pensamento, acabar com essa frustração, ser curado dessa ferida, porque enquanto essa pessoa não for curada da ferida, ela vai continuar andando pelo caminho errado, tentando de alguma forma esquecer, apagar aquele passado, mas nunca curar, porque aquele que vai poder curar essa ferida que você está carregando dentro de si é só o próprio Deus realmente para tirar todo esse passado, para você começar uma nova história. Mas no congresso que a gente viu, eu fui, quer dizer, eles falaram em casos tantos de mulheres que eram lésbicas e homens que eram gay, e com curas, orações, eles se converteram, né? Exato. Onde passou que tinha uma pessoa de uma cidade aqui no Rio Grande do Norte, eu não lembro bem, não lembro mais se era Santa Cruz, que ele já se vestia como mulher, né? Tirava o cabelo muito bonito, todo. E com um momento ele na igreja de cura e libertação, a mãe dele era. E ele foi tocado e se converteu. Ele começou ele voltou, a voz dele voltou ao normal. Ele começou a se vestir como homem. A gente está dizendo isso, não é discriminando, mas a gente está dizendo, falando nisso, que são causas, consequências que acontecem. E tanto o homem como a mulher, que hoje pode estar nessa situação, na hora que ela quiser, como se diz, uma cura, uma libertação, ela pode ter e conseguir ser mulher, se casar, ter filhos. E teve casos deles citarem isso, né? Como e homens também, como esse cara, ele já estava, como se diz, frequentando, saindo,
e se entrosando com mulheres, que ele era totalmente gay. E é a tal coisa, existe hoje uma quantidade muito grande nessa parte de jovens, porque na minha opinião, não sei se é certo ou o que é que vocês acham, quando a pessoa numa certa idade, como se diz, tem a sexualidade constrangida, que é considerada uma sexualidade constrangida, e define o que você quer, você já está de maior, já está pensado, né? É diferente. Eu acho que é diferente de um jovem que está começando a vida e, por curiosidade, por incentivo de um amigo, entra, como você disse, que teve muitos casos de homens que era dessa forma e depois eles se converteram e deixaram de ser, né, homossexual. Isso é uma coisa que pode acontecer, é capaz, só basta conhecer a palavra de Deus e buscar. E às vezes você finda se frustrando, fazendo, quer ser aquilo, não tenho nem como dizer, mas muitas vezes você finda se frustrando, né? A Bíblia diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando a gente conhece a verdade, a gente se liberta da mentira, porque todo mundo sabe qual é o seu estado natural e original. Como eu sabia qual era o meu. Eu não nasci dentro de uma família que bebia. Eu não nasci dentro de uma família que usava drogas, não nasci dentro de uma família que saía à noite, ia para a balada, vivia de traições. Eu cresci dentro de uma família comum. Meu pai e minha mãe não eram pessoas assim, pessoas extravagantes, pessoas que saíam, pessoas que faziam coisas erradas, não. Mas nem por isso deixou eu de, claro, ir pelo caminho errado, mas eu sabendo da minha originalidade, da minha naturalidade, depois que eu cheguei a este ponto ruim da minha vida, eu sabia que eu não estava no lugar certo. Eu olhava até mesmo para os meus pais e, poxa, era coisas que eu escondia até mesmo deles, né? Tudo isso que eu fazia era coisas que eu tentava esconder deles, porque não era isso que eu via em casa. E quando eu chegava em casa, eu via que não era aquilo que era para mim estar vivendo. Seu pai não fazia. Exatamente. Não só não fazia, mas também me educou da forma certa. Minha mãe me educou da forma certa. Foi uma questão realmente minha de não dar ouvidos à voz da experiência, a voz dos meus pais, e passado a ouvidos a voz da amizade, a voz do mundo que me estimulou a andar por este caminho errado, né? Mas sempre eu sabia, eu não estou fazendo o que é certo. A pessoa que está cometendo, está andando na vida errada, ela sabe. Todos nós temos algo dentro de nós chamado senso de justiça. Desde quando a gente é criança, a gente tem um senso de justiça, que a gente sabe o que é certo e a gente sabe o que é errado. Eu me lembro que quando eu era criança, e eu estava dentro de casa com meus irmãos, meu pai trabalhando, minha mãe também trabalhando, eu fazia alguma coisa errada, ainda que eu era criança. Eu já sabia que eu tinha feito alguma coisa errada. Quebrava um copo, eu pegava aquele copo, escondia o copo quebrado, porque eu sabia que eu tinha feito errado. A gente já tem esse senso desde quando a gente é criança. E, claro, ainda mais quando a gente cresce. A gente tem consciência do que é certo, o que é errado. Mas, claro, tudo é como diz o título do programa, né? O nome do programa é Consequências da Vida. As consequências, você está passando pelos erros que você está cometendo, assim como eu passei. Mas é uma questão de uma decisão de a gente cortar. Poxa, pera lá, eu não quero mais sofrer as consequências dos erros que eu estou cometendo, e a partir de agora eu quero colher benefícios dos acertos que eu vou começar a fazer. Com certeza. Então, é uma questão de decisão, que não se faz, claro, no coração, se faz aqui, ó, na mente. Às vezes a pessoa tem... não estou sentindo vontade. Não, mas eu não tenho forças. Por conta que ela está sendo guiada, às vezes, pelo sentimento. Um sentimento ali de incapacidade, um sentimento de inferioridade, um sentimento de que ela não vai conseguir, um sentimento do que ela gosta do que ela está fazendo. Normalmente, quando eu estou atendendo jovens, eu costumo falar para eles até arregalam os olhos quando eu falo assim para os jovens. Beber não é ruim. Usar drogas
Não é ruim. E eu falo para o jovem, quando estou atendendo os jovens, eu falo, o efeito que a droga faz é ótimo, tem uma sensação boa. O efeito que a bebida faz, poxa, dá uma boa sensação. O efeito que, poxa, eu me sentia quando eu estava ali com as amizades, fazendo o que era errado, me relacionando com as meninas, era uma sensação boa. Mas sabe o que era ruim? As consequências. Depois, as consequências. Exatamente. Era isso que me frustrava. Depois. Pesava, só fazia mal para a minha vida. Então, é isso que a gente tem que pensar. Se a gente for partir pelos nossos sentimentos, a gente nunca vai deixar as coisas erradas. A gente vai continuar fazendo o errado, porque fazer o errado nunca vai trazer uma má sensação no momento, mas sempre uma má consequência depois. Mas se observar que tudo que a gente faz de errado tem uma consequência. Não, aí é onde você deve refletir, né? E começar a mudar a sua vida. Não? Exatamente. Então, como a gente estava falando, no momento que Eva comeu o fruto, certamente ela se sentiu feliz no momento, mas depois veio a consequência. Depois veio a consequência, porque ali eles tiveram conhecimento do bem e do mal. Está escrito que logo depois que ela comeu do fruto, depois ela olhou para Adão e viu que Adão estava nu. Adão olhou para Eva e viu que Eva estava nua. E pronto, já começou a malícia dentro deles. Porque até o momento eles estavam assim, não tinham percebido nada, mas começou ali a malícia. Depois Deus veio e perguntou, cadê eles? Que eles já estavam se escondendo de Deus. Se a gente se esconde, é porque a gente está devendo alguma coisa. Quer dizer, pesou a consciência. Você vê, a consequência depois que fizeram, que graças a Deus que eles se voltaram e tiveram oportunidade novamente de se reconciliar com Deus, né? Então, é uma questão de decisão. Decisão, claro, pensando na consequência que isso tem te gerado. Principalmente, tudo que a gente faz que não é certo, é como você disse, se quebrar um copo, você já sabe que fez algo errado. Tudo que a gente faz de errado, né, a gente já fica com a consciência pesada, né, Exato. Que vai ter consequência por causa daquela situação que a pessoa fez, né? Com certeza. E não é fácil também de quem se encontra no fundo do poço sair sozinho. Não é fácil. Não é. Você precisa de ajuda, ter um amigo, ter uma família. Porque quantas pessoas têm no fundo do poço, como se diz, e a família, como se diz, despreza, não quer nada com a vida, deixa para lá. Minha gente, não é assim. Ajude, faça o impossível e tenha a esperança dessa libertação. Exatamente. O estímulo que a gente dá para as pessoas é, claro, primeiramente, você não está sozinho porque não Deus desistir. está. Exatamente, não desista. Deus é o primeiro que já está aí ao seu lado agora, que se você clamar, pedir ajuda a Ele, Ele vai estender as mãos e vai te ajudar. Jamais que Ele vai virar as costas para alguém que reconhece verdadeiramente que precisa de ajuda. Assim como Ele me ajudou, Ele também vai te ajudar. Eu não sou melhor e nem mais especial que você, nem diante das pessoas, nem muito menos diante de Deus. Ele está aí à disposição, sempre à disposição. E claro, a igreja, ela serve exatamente para isso. A igreja ela é um pronto socorro para aqueles que necessitam. A Igreja Universal ela fica aberta 7 dias na semana, de manhã até à noite, exatamente em prontidão para as pessoas que precisam de ajuda chegarem até lá. Por isso a gente tem reunião segunda-feira para a vida financeira, terça para a saúde, quarta-feira para a comunhão com Deus, quinta-feira para a vida sentimental e amorosa, sexta-feira para a libertação das maldições, até mesmo que a senhora citou, pessoas que sofrem com maldição e não sabem como se libertar da maldição hereditária que tem passado de geração. A pior que tem é a maldição hereditária. Então, maldição que mandaram, às vezes contra a pessoa que tinha inveja de alguém, faz um trabalho para amaldiçoar a vida da pessoa, praga, rogada, pessoas rogam a praga. Isso pesa bastante. E muita gente não acredita que isso existe. Existe sim. Infelizmente. Isso tem de se orar por essa cura. Exatamente. Então, sexta-feira a gente tem, amanhã mesmo, né, que é um dia de libertação. No sábado tem uma reunião que a gente estimula as pessoas a jejuar.
em prol daquilo que ela precisa. E no domingo é uma reunião que envolve todas as áreas da vida. A gente ora pela saúde, a gente ora pela família, a gente ora pela vida financeira e principalmente também pela vida espiritual. Tudo isso à disposição como um tratamento para a alma da pessoa que está amargurada, triste, depressiva, ansiosa, preocupada. Qualquer problema que você esteja passando, o pronto-socorro está ali para que a pessoa busque ajuda. Assim como os hospitais estão abertos para a cura e para a ajuda do corpo, ali é a igreja para a cura da alma. Exatamente, do espírito. Então, me diga uma coisa, são, como se diz, são várias igrejas, né, que buscam um só Deus, não é isso? Exatamente. No fundo é um só Deus. Exato. Mas tem igrejas que como é que eu quero dizer? A sua igreja, por exemplo, ora Jesus, o Deus, o Espírito Santo, que tem igrejas que modificam. Então, como é a de vocês? Deus é a trindade, né? Deus, ele é a trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. É algo que até gosto de explicar, porque as pessoas talvez não tenham entendimento em relação a isso. Como se divide essa Pai, Filho trindade? E Espírito Santo. Exato. Foi por eras. No início, quem agia na terra era Deus. Deus, ele estava ali à disposição das pessoas, andava numa coluna de fogo, andava numa coluna de nuvem. Isso você vai encontrar no livro de Gênesis, no livro de Êxodo. Deus estava ali sempre com o povo, até que começou a entrar o pecado na humanidade. E Deus disse que não andaria mais com o povo, mas ele falava com um homem e o homem falava com o povo. Que assim foi o caso de Moisés, foi o caso de Abraão, foi o caso de Josué, que orientava e dirigia o povo. Enfim, até que chegou a era do Filho, que foi o Senhor Jesus. Ele enviou o Filho como uma oportunidade de reconciliar o povo. O Filho foi exatamente uma oferta que foi dada por Deus para trazer o povo novamente para perto. Uma oportunidade que foi aberta para que as pessoas viessem a ter essa regeneração. Então, houve a era do Filho. Hoje, Deus está nos céus, por isso que a gente ora, Pai nosso que estás nos céus, foi a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. E o Senhor Jesus, logo depois que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, ele está à destra de Deus, ao lado direito de Deus. Isso tudo está escrito. E hoje, quem age aqui na terra? O Espírito Santo. Por isso a gente ora, claro, para responder a pergunta da senhora, a gente ora a Deus em o nome do Senhor Jesus, porque está escrito, o próprio Senhor Jesus disse que tudo que a gente pedisse ao Pai em nome dele, seria feito. Ele disse, não tem como chegar ao Pai se não for por mim. Então a gente ora a Deus em o nome do Senhor Jesus e na comunhão com o Espírito Santo. Então, essa trindade, ela não se separa. É três que se formam em um. Assim como é o ser humano. O ser humano é corpo, alma e espírito. Deus criou o ser humano à imagem e semelhança dele. Então, ele criou o ser humano corpo, alma e espírito. Assim também é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Outra coisa, eu não sei se aqui acontece, mas vamos dizer, já teve casos de você ser chamado com alguém para fazer oração em alguém que está tem infestação, manifestação. Fala um pouco sobre isso aí. Sim, é algo até que as pessoas têm muita dúvida, né? A oração que a gente faz, que as pessoas até a causa a manifestação não acontece de fora para dentro, mas é algo que infelizmente está no interior da pessoa. O mal, ele quer, assim como Deus, o Espírito Santo quer fazer morada dentro de nós, o mal também quer. Ele quer encontrar corpos para fazer morada e a partir de então fazer o mal. Você vê que a gente vê tantas coisas que as pessoas arregalam os olhos e falam assim, nossa, que crueldade, como que a pessoa consegue matar a outra assim, olhando no olho da pessoa, como que a pessoa consegue fazer isso, como é que a pessoa consegue fazer tanto mal? E tem casos até de pessoas que fazem o mal e depois ela fala, eu não sei o que aconteceu. Eu não vi, eu não vi, eu não estava em mim,
Exatamente, foi isso que aconteceu. O mal que estava dentro Entrou, dela... na minha opinião, uma brecha, exatamente. e o demônio entrou e, como diz aquela pessoa, fez tudo aquilo sendo conduzido pelo mal. Exatamente. Então, o caso, como a senhora perguntou, se eu já atendi pessoas no caso, já orei por pessoas nessa situação, já isso acontece frequentemente, né? E, claro, a gente usa da autoridade que foi nos dada, que está escrito na palavra de Deus, que na autoridade do nome do Senhor Jesus, a gente tem isso para expulsar os demônios, porque o diabo ele tem força, mas o único que tem poder é Deus. Às vezes, infelizmente, as pessoas acabam temendo muito ao mal e acabam não crendo tanto no poder de Deus. E este poder está à nossa disposição. Se a gente orar em nome do Senhor Jesus, não tem mal que venha permanecer, não tem mal que fique de pé. O nome do Senhor Jesus está acima de todos os nomes. Expulsa então, mesmo. Exatamente. A gente ora para as pessoas com esse objetivo. Na sexta-feira a gente faz esse trabalho aqui na igreja e é isso que a gente faz acontecer. Realmente que o mal que está dentro daquela pessoa venha sair. Esse é o trabalho de libertação. É aquela ou é essa? É aqui. Exatamente, aqui na Getúlio Vargas, aqui na Rua do Avistão. Você sabe hoje quantos fiéis frequentam? Aqui na igreja mesmo, a gente tem em torno de uns 60, 70 membros aqui dentro de Jucurutu, né? Aí tem outras igrejas aqui próximo, como não dentro de Jucurutu, mas temos igreja em Caicó, temos igreja em São João do Sabugi, em Parelhas, em Acari, Currais Novos. Eu acho o seguinte, você, na minha opinião, eu sou católica, você é evangélico, mas na minha opinião, se um ser humano procurar buscar Deus, não importa a religião, é buscar Deus. Exatamente. É seguir a palavra, os mandamentos da Bíblia. Exatamente. O mundo era diferente. Com certeza. Porque muito diferente. Na hora que você está orando, né, você está tendo a proteção. Claro que você estando em oração, você não está, como se diz, de qualquer maneira você pode ser atingido por alguma consequência de alguma coisa. Mas pelo menos Deus está no controle de dar um livramento. Na minha opinião. Exatamente. O mundo era para ser algo totalmente diferente. Era para ser, né? Eu acho que as igrejas era para viver lotada. Todas elas ainda era pouca. Exatamente. Não era, a realidade é que a igreja só foi instituída depois que, infelizmente, as pessoas passaram a desprezar a presença de Deus. Porque, no princípio, Deus falava diretamente com o povo. Não era necessário nem ter uma igreja. Então, só para a gente ter noção do que Deus queria fazer na Terra. Deus queria ter comunhão direta ali com o ser humano, como ele tinha com Adão, com Eva. Está escrito que ele falava diretamente no fim da tarde com o ser humano. Então, essa era a comunhão que era para existir, a tal ponto que as pessoas tivessem paz, tivessem alegria. Está até escrito que depois que Adão e Eva pecou, o próprio Deus falou, a partir de hoje, o homem ele só vai colher se ele trabalhar, que antes nem isso era necessário. Nem isso era necessário. Exatamente. Então, era paz perpétua. Deus queria fazer aqui na terra assim como é feito lá no céu. Mas tudo começou por conta do pecado. A brecha que o mal conseguiu encontrar no ser humano fez com que ele tocasse na humanidade. Ele não pode tocar em Deus. Para ferir a Deus, ele toca naquele que é a imagem e semelhança de Deus, que é o ser humano, né? E aí que é tanta destruição que acontece hoje em dia, mas a gente está aí à disposição, não só a Igreja Universal, mas tantas igrejas que a gente tem aí espalhadas, como a Igreja Católica, tem a Igreja Assembleia de Deus, Congregação, são inúmeras igrejas hoje em dia, tudo à disposição para ajudar, mas a gente vê hoje em dia... Meu esposo disse que eu era para ser evangélica. Hoje eu sou católica, mas também se um dia Deus me chamar, é como se diz, eu estou pronta para seguir a vontade de Deus. A importância é que a gente esteja em obediência
A palavra, né? Hoje, infelizmente, existe muita divisão que não deveria existir, supondo entre católico, evangélico, de igreja A, igreja B. Coisas que não era para ter essa divisão, infelizmente, tem existido. A tal ponto que, quando a gente vai fazer o trabalho de evangelização, a gente vai levar a palavra de Deus para as pessoas falam assim, não, é porque eu sou católico. E eu mesmo falo, eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo o que você está tentando dizer. E a pessoa, não, eu não vou aceitar porque eu sou católico, mas quem disse que Na minha opinião, as igrejas eram para ser uma só. Mesmo dividida, mas elas eram para se reunir. Exatamente. Então, se tornava mais forte. Exatamente. Então, catolicismo ou evangélico não é uma personalidade, um caráter, não é algo para identificar a pessoa. Isso não deveria existir. Ah, não, eu me identifico como evangélico, eu me identifico como católico. Não. O que nós deveríamos ser, todos nós, cristãos. O que é cristão? Pequenos cristos, quer dizer, seguidores do Senhor Jesus. Apenas. Se a gente fosse assim também, não existiria tanta divisão, infelizmente, até mesmo no meio dos cristãos, no meio dos evangélicos e católicos, que não deveria existir, né? Mas a gente luta aí para que haja essa união. Mas quem até sabe que, como se diz, que as pessoas, aos poucos, não vão procurando mais frequentar a igreja, porque tantas pessoas não é nada. Não vai a nenhuma igreja. E para muita gente diz, eu sou católico, mas não vai numa igreja. Exatamente. Para mim, você ser católico ou evangélico, você tem que ter aquele comprometimento de todo domingo ir à missa, ao culto. Eu já fui a um culto em São Paulo, outra vez eu fui em Natal, porque eu gosto de ir no domingo, como se diz, não ir à missa ao domingo é um pecado, né, mortal. E eu gosto o compromisso de ir à missa ao domingo. Então, como eu estava em São Paulo, na casa do irmão dele, que são evangélicos, saímos de um casamento já de 5 e tanto da tarde, voltando, que a gente estava num canto bem distante, no clube onde teve o casamento, de um casal jovem evangélico. Então, a gente veio para o culto. Entendeu? Para mim, foi um momento muito bom, muito forte. Ele disse uma palavra que realmente aconteceu, e a mulher disse, essa palavra para você. E eu confiei que aquilo, como diz, Deus estava no controle, e Deus estava. Né? E outra vez eu estava em Natal, eu já frequentei igrejas evangélicas. A da Graça, a Assembleia de Deus e a Mundial, Natal. Pois é, a igreja faz tão bem que, como a senhora mesmo disse, que, poxa, as igrejas eram para estar... Tudo lotada. Tudo lotado. Se as pessoas procurassem qual a religião que você se identifica, qual a igreja, né? Como tem muitas, qual a igreja que você se identifica? Você tivesse um compromisso com Deus de todo domingo, na semana, no dia que desce, como você falou, tantos momentos que tem de cura e de libertação, por isso aquilo, a vida das pessoas se tornava mais diferente, ia ser diferente. Com certeza, e muito diferente. Quando a consciência que as pessoas têm que ter, hoje tem uma desculpa que as pessoas dizem assim, não, Deus pode ser buscado em todos os lugares. Eu posso buscar rezo Deus em casa. Eu não acho que seja. A realidade é o seguinte, realmente, aonde quer que a gente invoque a Deus, ali ele se apresenta, ali ele vai estar, muito bem. Mas nada melhor do que, como a gente mesmo acredita, que a igreja, e chama a igreja, de casa de Deus. A casa de Deus. Então, vamos à casa de Deus. A senhora mãe, a senhora pai, o senhor pai, que tem um filho que mora distante. O filho mora, supondo, a senhora mora aqui em Jucurutu, a senhora tem filhos? Moram com a senhora? Então, moram onde eles? Então, nada melhor do que os seus filhos irem até a casa da senhora. Se compara ao filho da senhora ligar para a senhora
e conversar com a senhora só pelo celular? Supondo, eu estou em casa. O filho da senhora está em casa. Oi, mãe, eu estou bem, está tudo certo por aqui. Liga, mas nunca vai até a casa da senhora. Não é correto. Não é certo, não é correto. Você não ir à igreja. Exatamente. Então, se você considera Deus como pai, vá até a casa do pai. Não só esteja em contato com ele em casa, em todos os lugares, mas vá até a casa dele também. E como a senhora deve se ficar muito feliz quando seu filho vai visitar, assim como as pessoas que estão assistindo também ficam muito contentes quando ela recebe a visita de um familiar que vá visitar ela até a casa dela. É totalmente diferente e a gente está em contato um de um lado e outro do outro. Então, que as pessoas tenham essa consciência para, a partir de hoje, claro, enxergar que não é a necessidade da igreja de ter você, mas é a sua necessidade de estar na igreja. Dentro da igreja, de onde você já frequentou durante esses 6 anos, em algum momento, alguém presente aconteceu de ter uma manifestação, como muita gente às vezes fica gritando, caindo. Sim, já aconteceu, sim. Aí vocês fazem um momento oracional, né? Faz a oração pela pessoa, né? Orando em nome do Senhor Jesus, essa autoridade que Ele nos deu para expulsar os demônios. E assim a pessoa volta ao seu estado natural, né? Infelizmente, há vários tipos de manifestações, né? Há quem manifeste conscientemente, ela está manifestada e sabe o que está ocorrendo, e já outras que manifestam inconsciente, sabe, que quando né? a gente ora, a pessoa desperta e fala: o que aconteceu? Eu estou aonde? Outra coisa, alguém de sua igreja já falou, por exemplo, está em casa, aí, vamos dizer, aconteceu uma menina, ela é evangélica, me contou, que ela é evangélica e de repente é como se vem o mal, o inimigo, né, querer atacar. E ela estava falando com uma tia e começou a falar em língua e muita coisa, e ela fez uma batalha espiritual e conseguiu orar e se libertar, tirar aquele demônio, que só pode ser o demônio, né? Com certeza. E ela sozinha conseguiu afastar aquele inimigo. Isso é possível. E claro, e é isso que a gente tem que ter, porque as armas estão à nossa disposição. Quais são as armas que a gente deve lutar contra o mal? É o jejum, a oração e a palavra. O mau pensamento, ele vem para todos. Problemas como preocupação, ansiedade, isso vai chegar até as pessoas. Só que cada um deve combater assim, por si mesmo, supondo o Senhor Jesus. O Senhor Jesus esteve 40 dias no deserto. No deserto ele estava em jejum, no deserto ele foi tentado pelo diabo. Você vê, o próprio diabo foi até Jesus para tentá-lo. Então, ele ouviu a voz do diabo, o diabo tentou de alguma forma acabar com ele, destruir com ele, mas ele combateu através do jejum que ele estava, através da oração e através da palavra de Deus. Foi assim que ele venceu aquele momento que ele estava passando. Assim também somos nós. A senhora, tendo um problema, não que só o pastor ou o obreiro tenha a autoridade de fazer a oração para que o mal saia. Não. Se a pessoa ela combater por si mesma, eu mesmo já tive experiências como essa. Quando eu cheguei na igreja, eu aprendi a usar a fé. A igreja é uma instituição de ensino da palavra de Deus. Então, eu aprendi a usar a fé como combater o mal. E que tinha momentos que, quando eu estava em casa, eu me sentia mal. Quando eu estava em casa, eu me sentia pesado, sentia dores, e com peso, dores de cabeça, preocupação, ansiedade. E eu mesmo colocava a mão no alto da cabeça e fazia a oração por mim e combatia contra aquele mal. E vencia. E até hoje a gente deve vencer assim. Todos os dias o mau pensamento vem para mim. Ainda como pastor, e isso vem para o pastor, vem para o bispo, vem para o obreiro, não importa qual seja a sua religião, classe social, se o que tem ou o que não tem, onde mora, não importa. O mau pensamento vem para todos. E nós temos que combater contra aquele mau pensamento. O diabo vai tentar e nós temos que combater contra a tentação para vencer assim a cada dia, né? Pronto. Um pensamento muito comum, né?
que é o demônio que está atormentando aquela pessoa, o pensamento do suicídio. Qualquer um de nós pode vir aquela tentação de você querer fazer aquilo. E numa hora dessa, a gente tem de fazer o quê? Uma oração. Faça mais uma vez, faça para uma pessoa que, de repente, tem um pensamento desse, uma pequena oração que a pessoa, que na verdade não é o que ela quer fazer, é o pensamento que está vindo até ela, né? Claro, primeiramente, ela tem que entender uma coisa, claro, antes de orar. A melhor forma de combater com a voz negativa é com a voz positiva. Qual voz é essa? Que palavra é essa? É a gente ter o entendimento de que quem quer a destruição, a morte, é o diabo, porque ele veio para roubar, matar e destruir. E Jesus, ele disse que veio para a gente ter vida e vida com abundância. Então, quando vem um pensamento de suicídio, qual que é o primeiro pensamento que a pessoa deve ter? Poxa, pera lá. Primeiro, a minha vida tem valor. Por quê? Porque o Senhor Jesus deu a vida dele, o preço que foi pago foi a vida do Senhor Jesus pela minha vida. Então, quem sou eu para achar uma pessoa desvalorizada a tal ponto de acabar com a minha própria vida? E segunda coisa, claro, nós não podemos ter permissão de tirar de nós aquilo que o próprio Deus foi quem nos deu. E a própria palavra de Deus, ela abomina essa atitude de alguém que se suicida. Então, isso primeiramente a pessoa tem que ter consigo. Agora, a oração que ela deve fazer é com essa consciência. Se ela puder, colocar as mãos no alto da cabeça e orar que todo pensamento suicida, todo pensamento de morte, e usar em o nome do Senhor Jesus que saia do meu pensamento. Não tenha dúvida que esse pensamento vai sumir na hora. Com certeza. Vai sumir na hora. Por ter usado o nome do Senhor Jesus. Eu Jesus. estou perguntando isso porque isso é uma coisa que se vê muita gente que está, às vezes, ansiosa, depressiva, e do maior pensamento dessas pessoas é tirar a sua própria vida. Infelizmente. Né? Então, eu já puxei no assunto que você está passando essa pequena oração, né? De como você, nessa hora, pensar e orar, que isso não é vontade de Deus, e que o Senhor Jesus expulse esse mau pensamento da sua cabeça. Porque isso é um pensamento que qualquer um de nós pode ter. Qualquer pessoa pode ter. Não só esse, né? Como muitas vezes tem gente que nem precisa e roubam. Entendeu? É como eu disse, é uma tentação que veio naquela hora para você. Então, se você tem essa tentação, pedir ao Senhor Jesus que tire esse pensamento, né? Exatamente. Da sua cabeça. Então, ainda que tenha uma motivação, porque tem gente que quer dar cabo da sua própria vida por conta de problemas que são irreparáveis. Supondo, tem gente que perdeu toda a família e aí ela acredita, não é justo que eu fique vivo, eu não vou saber viver sem essa pessoa. Aí ela pensa em se matar. Outras que ficaram totalmente dependentes e refém de um relacionamento, que depois que esse relacionamento acabou, ela imaginou, não sei mais viver sem essa pessoa, e pensa em se matar. Há quem esteja enrolado de dívidas e se vê impossibilidade de sair das dívidas, e a escolha dela, ao invés de ela sujar o nome dela e se sentir uma pessoa envergonhada, ela acha que melhor é tirar a vida do que tentar resolver este problema. Então, independente do que seja a sua vida, é muito mais importante do que o que você perdeu, mais do que o relacionamento que você teve. Eu já atendi pessoas que pensaram em se suicidar por conta que perderam um relacionamento. E uma pergunta, não agindo com insensibilidade, mas uma pergunta consciente que eu faço. Você nasceu com essa pessoa? Você não nasceu grudada. Então, poxa, pera lá, você já viveu um tempo sem e depois conheceu? O que vai impedir a pessoa de continuar vivendo a vida, ainda que infelizmente tenha acontecido? Coisa que ninguém espera, mas e se acontecer? Isso não é motivo. Não é motivo. E em qualquer que seja o problema que a pessoa ache um motivo para acabar com a própria vida, a vida é muito mais importante. Se ela continuar vivendo, é certo que você pode vencer o problema financeiro, vencer o problema de saúde, vencer o problema familiar, vencer o problema amoroso, ao invés... Tudo isso pode ser
Eu tenho experiência, já passei por muita coisa na vida. Passei problema no relacionamento, passei problema com o filho, passei problema financeiro, onde teve dia de eu não ter açúcar para fazer um suco ou um café, né? Onde uma vez eu dei uma pisa na minha filha, né? Porque ela foi pegar açúcar na casa de uma vizinha e o povo estava comentando. Aí uma pessoa chegou para mim e disse: mas neta, você descuida, não comprou açúcar. Minha gente, eu não comprei o açúcar porque não tinha dinheiro. E minha filha foi pegar porque era uma criança. Não foi eu que mandei, não. Né? Mas, como se diz, eu venci. Eu passei por muita coisa na minha vida, financeiramente, de relacionamento. E graças a Deus, como se diz, eu passei por vários, viu? E por último, eu fiz um propósito com Deus, que eu não acreditava mais em ninguém, mas eu só ia namorar uma pessoa que eu tivesse uma confirmação que estava sendo enviado por Deus. E Deus me enviou esse homem. O seu Carlos. Inclusive, eu tinha feito um propósito de só namorava com uma pessoa, só ia me envolver com uma pessoa, eu estava destinada a passar o tempo que fosse necessário, sem ir a uma festa, sem sair de casa, né? Sem namorar com ninguém. Eu só ia namorar quando Deus me conduzisse a alguém que me desse um buquê de flores natural em Jucurutu. Aí a senhora ganhou o buquê de flores. E depois de 18 dias, ele no meu pé, e eu digo: não vou, eu fiz o propósito com Deus, eu não vou. Como diz, eu não vou, como se diz, quebrar meu propósito, eu não vou, como se diz, desobedecer a Jesus. Não quero. Vou esperar o propósito de Deus acontecer. Depois de 18 dias, ele me deu esse buquê de flores. Na verdade, eu estava desiludida de tanto relacionamento que não dava certo, que eu não acreditava em ninguém, entendeu? E também o povo ficava: deixa de ser besta. Ele é viúvo, você é viúva, aproveita esse momento e acabou. Mas eu não queria saber disso. Eu queria saber do meu propósito. E graças a Deus, foi ele, recebi meu buquê de flores, a confirmação de Deus. Inclusive, eu tive um sonho. Eu pedia que Deus me mostrasse em sonho a pessoa da minha vida. E eu cheguei a ter um sonho, mas aquela pessoa que eu visualizava na minha mente não era ele. E depois aconteceu a revelação que eu tive, né? Naquele sonho, a pessoa olhar e dizer: ah, meu Deus do céu. Até isso eu tive de sonhar e ele fez para mim. Ah, meu Deus do céu. Espírito Santo, se for eu, me revele que sinal é esse. E no outro dia ele me deu. Aí, tá ele invocou o Espírito Santo a conduzir. E ele teve isso em mente. E aí eu aceitei, né? Eu não podia desobedecer. Hoje a gente já está casado. Graças a Deus a gente vem bem. Posso dizer que foi Deus que conduziu ele na minha vida. Deus é com aquele cujo propósito é firme, como diz a palavra de Deus. Então, isso é uma experiência que leva você, que talvez a pessoa já errou tanto na vida, já falhou tanto. Uma pessoa que tem a direção, busca a direção de Deus, ela erra menos na vida. Então, é um exemplo, né, que você que assiste poderia abraçar, tanto o exemplo que a senhora deu de momentos ruins que a senhora passou e superou, porque tem gente que olha só apenas para quem teve experiências más. Há quem saiba de quem se suicidou e por conta disso ela também se suicida. Há quem tentou resolver os seus problemas dessa forma e acreditou que resolveu e acaba que a pessoa também tomando essa mesma decisão. Então, recomendo olhar para quem venceu. Olhe para quem venceu. Venceu a questão dos problemas que ela estava passando, que fazia ela desistir de tudo, e também venceu acertando no amor, né? Por conta que pediu direção a Deus e viveu um propósito. Não como, infelizmente, a gente vê hoje em dia, infelizmente as pessoas acabam
atirando para todos os lados, né? E aonde acertar, acertou, acredita que a pessoa se entrega e depois que vê que não é a pessoa se frustra e depois vai atirar de novo para outro lado. Então, acaba que se frustra mais. Então, antes que isso aconteça, decida acertar tendo um propósito com Deus, né? Assim como com Deus, fiz Dona um Neta propósito com fez. Deus e não foi fácil para minha vida tudo que eu passei, começando com relacionamento, começando pelo financeiro, né? Eu passei por muitos momentos difíceis, mas eu buscava Deus. Eu buscava Deus todos os dias e sabia que Deus ia proverá o de e dando certo. E graças a Deus deu. Muito importante essa comunhão e não tenho dúvida que as pessoas devem ter, tanto a senhora quanto o seu Carlos, como uma referência, né? Porque quem assiste normalmente vê como uma referência. Se eles estão aqui é porque eles venceram na vida e não tenha dúvidas que também vocês vão vencer. Certo? Mais alguma dúvida? As flores tinham que ser branca, vermelha e amarela? E ainda discriminei Olha que só. tinha de ser branca, vermelha e amarela. E eu visualizava na minha mente, em sonho, eu visualizei aquele buquê. E no dia que eu recebi o buquê, que era do jeito que eu tinha visualizado quando eu orava e pedia a Deus, e ele veio. Se tivesse vindo vermelho, já não era. Já não ia dar certo. já era um buquê falso, viu? Acertou nas cores, hein, seu Carlos? Olha. Mas aquela coisa, tudo que a gente invoca Deus a te conduzir, ao Espírito Santo te mostrar, te conduzir, te abençoar, te orientar, Deus conduz. É como se diz, é Deus, é o Espírito Santo. Eu falo com o Espírito Santo, com Deus todos os dias, aonde eu estiver, em qualquer momento da minha vida. E eu tenho uma missão, que eu, como se diz, um propósito, que eu sei que eu vivo na minha oração, no meu jejum, e eu sei que ainda Deus vai fazer essa obra na minha vida, que eu venho já tem 10 anos que eu luto e não desisto em oração por esse milagre, essa obra, essa bênção que eu espero de Deus na minha vida. E vai chegar. E um dia eu sei que eu vou partilhar e vou dizer, lembra que na TV Seridó eu compartilhei que fazia 10 anos que eu orava, jejuava em prol de uma bênção. Tá aqui, agora eu consegui. Aí eu vou revelar o que é. Então, fique na curiosidade por enquanto, né? E vai acontecer. É bom que fica registrado. Não, eu tenho certeza que não chegou a hora. Mas Deus está no comando, Deus está lapidando. E nada, como se diz, seja o que for, Deus está no comando. É o que move a mão de Deus. O que move a mão de Deus é a fé. É a fé unida com a confiança. Às vezes eu digo a ele, o mais difícil era eu encontrar um marido, como eu descrevia, que eu queria um marido que fosse viúvo, não queria homem separado, porque podia me perturbar, como eu já tinha sido vítima, né? Não queria homem namorador que bebesse, que jogasse, que farriasse, né? Eu queria uma pessoa que me acompanhasse na igreja, tivesse independência financeira, né? Que somasse comigo, que tivesse uma idade compatível com a minha, e que me fizesse companhia também, porque como eu tenho um comércio, eu preciso muito de alguém para... Tem hora que eu deixo ele na lojinha e vou para a fábrica, e é uma bênção para mim. A senhora acreditou? Ainda hoje, Rejane, a mãe dele, disse... Deus preparou o marido do jeito que você precisava. Creu, usou a fé, confiou e a vitória chegou. Então você descreva como é o marido que você quer. Se você disser só Deus me manda um marido, não determinar como você quer, ele pode vir um cachaceiro, maconheiro, não discriminando, mas vem assim com todos os vícios
que você vai ter de orar e lapidar ele para ele ser como você quer. Entendeu? Aí é dor de cabeça, né? Mas é uma dor de cabeça, mas que é capaz. Eu tinha uma irmã que era evangélica e ela tinha 11 funcionárias. E uma das funcionárias dela era evangélica também. E ela tinha saído de um relacionamento, não dava certo. Eu não lembro mais como é o nome dela. Minha irmã faleceu, já está com quase 6 anos. E a funcionária disse: meu Deus, está no culto. Meu Deus, me manda um marido. Eu não aguento mais viver sozinha. Já passei por todo relacionamento. Aí minha irmã disse que ela não determinou como queria esse marido. Apareceu um que bebia, jogava e raparigava. Eita, aí ela disse: olha, você precisava determinar como você queria o seu esposo. Agora você vai ver esse marido, usava droga e tudo, você vai ter de orar para converter ele, para poder ele ser lapidado. Deus já mandou, mas você não determinou ver isso aí. Aí você vai ter de orar para lapidar, para ele ser como você está precisando e querendo ser de Deus. E essa pessoa, como se diz, conseguiu levar esse homem para a igreja. Bom, graças a Deus, né? Porque tem gente que às vezes não consegue, pede e o que recebe não aí já deixa, porque tem um defeito. Exatamente. Não, então, se você tem um marido e ele tem um defeito, vá orar e pedir a Deus para curar e libertar ele, e ele ser como você quer. Um ato de perseverança conseguiu, né? Tem de ser muita fé, jejum e oração, viu? É o poder da fé para fazer o milagre acontecer. Vamos agradecer, né, pelo momento. Espero que o pessoal goste, né? Vou cantar um pouquinho aí. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. E te adorar é o que sustenta me de pé. Eu não vou perder a guerra.
Pronto. Pode falar? Então, agradecer por tudo que a gente passou. Se a gente teve algum momento triste, né? A gente vai pedir a Deus que aquele momento seja, quando sair dali, seja transformado, seja lapidado e que Deus esteja ali junto para libertar e para acolher a todos nós, né? Se quiser dar as considerações finais aí. Espero que todos que estão acompanhando, que vão acompanhar, tenham aprendido com as experiências que a gente compartilhou aqui, que possa ter te ajudado de alguma forma e precisando da nossa ajuda, de todos nós, posso ter certeza que a gente está à disposição para isso. Lembre-se que, seja qual for a sua consequência, se apegue com Deus, que você vai vencer. Porque Deus, Ele está em todos os lugares. E nós temos as nossas consequências, né? Mas o que a gente planta, a gente colhe. Se nós plantar vento, nós vamos colher tempestade. Se nós plantar amor, se nós plantar sabedoria, nós vamos ter o reino do céu. Mas se de repente você plantou, fez uma malplantação, arranque essa plantação pelo tronco, busque Deus e semeie uma nova plantação para você colher bons frutos. Não é isso, pastor? Exatamente isso. É o que você aprendeu no decorrer de toda a programação, é de você começar uma nova história e a oportunidade está sendo dada para você a partir de agora. Se você está vivo até agora é porque há esperança e oportunidade para você. Agradecemos a Deus, agradeço aqui a presença do pastor. Ele veio de São Paulo para cá para direcionar a Igreja Universal do Reino de Deus aqui. Olha, como você se sentiu aqui quando você chegou aqui no Rio Grande do Norte? Esse calorzão, essa loucura. Que lá em São Paulo a gente tem oscila o tempo, uma hora está frio, outra hora chove, outra hora é calor. A gente nunca sai sem um guarda-chuva, né? E é danado para esquecer os guarda-chuva. Levou um bom tempo para me acostumar com calor, né? Porque em São Paulo muda muito tempo, tem bastante frio aqui. É calor de manhã, tarde, noite, madrugada. Loucura, né? Tive que acostumar, mas claro, o lado bom de tudo isso foi muito bem acolhido até hoje. Eu falo para as pessoas aqui que eu nunca conheci pessoas desta forma como eu conheci aqui no Rio Grande do Norte. Pessoas que acolhem, pessoas que confiam, pessoas que acreditam até mesmo uma nas outras, pessoas que, traz para a gente uma certa segurança, né? O calor humano, né? Mas é isso aí, gente. Agradeço a presença do pastor e agradeço a todos os telespectadores, todos os nossos internautas que estão aí. A gente agradece por todos vocês. Eu espero que vocês curtam, compartilhem essa nossa apresentação e que Deus esteja conosco. Obrigada a todos.